Esse exercício aqui requer uma atenção muito especial porque ele mostra uma coisa muito importante da matemática, que é a interpretação dos números. Aqui nós vamos calcular o reagente necessário sabendo a pureza dele, para que eu consiga uma determinada quantidade de um produto. Então vamos lá, qual a quantidade em gramas de carvão com 75% de pureza que deve ser queimada para produzir 330 gramas de CO2. Então aqui eu tenho uma quantidade definida de produto que eu preciso, que no caso é 330 gramas. Quanto de carvão eu tenho que queimar para conseguir essas 330 gramas? Fica muito simples para a gente analisar o carbono direto com o gás carbônico, né, que vem dessa parte de referência que nós temos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o quanto de carbono vai queimar para produzir essa quantidade de interesse. Então, uma relação massa-massa, 12 gramas de carbono formam 44 gramas de CO2. Se eu quero 330 gramas de CO2, eu preciso de 90 gramas de carbono. Aqui entra uma parte muito importante agora. Eu quero 90 gramas de carbono. Quanto de carvão eu preciso? Se ele tem 75% de pureza. Já sabemos que vamos ter que fazer uma regrinha de 3 com porcentagem aí. A questão é, esta regra de 3 é inversa, olha só. Quanto de carvão impuro contém 90 gramas de carvão? Então, esses 90 gramas estão em uma amostra que tem 75% de pureza só. Para 100%, eu tenho então 120 gramas de carvão. Isso significa que 120 gramas de carvão impuro devem ser queimados para reagir 90 gramas de carbono. O que nós vimos aí foi uma regra de 3 invertida. Olha que interessante, se eu faço uma regra de 3 convencional aqui, ele vai me dar um valor de carvão menor do que 90 gramas. Pô, 90 gramas é a quantidade de carbono que eu preciso, então de carvão impuro eu tenho que ter mais. Por isso que a minha regra de 3 é invertida. Ah, professor, mas como é que eu vou decorar quando é e quando não é? Decorar nada, cara. Não tem que decorar nada. A matemática tem que ser interpretada. Por muitas vezes eu fiz os exercícios ali, terminava as contas e olhava e falava, cara, isso aqui não faz sentido. Tem alguma coisa errada. Então a minha interpretação dos números estava errada. Então eu lá corrigia e conseguia um resultado coerente. Então a matemática tem que ser interpretada. Eu fiquei tão emocionado com isso que eu fiz até um poema. A matemática é uma língua, um alfabeto elementar da natureza. E seja na Terra, no Sol ou na galáxia inteira, ela sempre representa em números a matéria e a sua beleza.